Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor vos dê a paz. Deus concluiu com Abraão uma aliança. E hoje a leitura começa recomendando que ele e a sua descendência sejam fiéis a esta aliança, que obedeçam o Senhor. O Senhor lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E Deus vai dizer ainda a ele: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência. Ora, a aliança que Deus faz, o pacto que Deus faz, é uma aliança que Deus também vai recomendar que a descendência que ainda não existe para Abraão a observe. Hoje na leitura, então, Deus faz uma recomendação e vai dizer assim: esta minha aliança que devereis observar, aliança entre mim e vós e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. A circuncisão é uma prática higiênica que era difusa nos povos antigos. Era um rito de iniciação que era feita naturalmente no menino. Mesmo que alguns povos ainda hoje, eles têm a prática da circuncisão também feminina, mas em Israel e nos povos vizinhos era um gesto um rito de iniciação para os homens. O que se faz nesse momento é que este rito começa a ter um outro significado. A partir de agora, o povo de Israel, os homens vão ser circuncidados como sinal que o povo de Israel pertence ao Senhor, que fez Abraão uma aliança com o Senhor, e todo aquele que é do povo de Israel, que acredita em Deus, faz parte dessa aliança. Mas os próprios nomes de Abraão e Sara são mudados. Isso acontece que muitas vezes na Sagrada Escritura, quando alguém nasce, Deus escolhe o seu nome, como hoje vai dizer que o filho que vai nascer vai se chamar Isaque, mas também tem pessoas que têm o nome trocado. O nome Abrão se torna Abraão. Abrão, mudando um pouco o nome de Abrão e Sara, muda bastante o significado. Então, Abrão quer dizer de nobre pai. Abraão quer dizer pai de multidões. Sarai quer dizer minha princesa. E Sara quer dizer princesa. E também tem o sentido de mãe de uma grande multidão, mãe de nações. Então, o Senhor hoje vai dizer e insistir: ela será mãe, Sara será a mãe. Neste momento, Abraão começa a rir, porque ele vai dizer assim: como é possível ter um filho se eu tenho 100 anos e a minha esposa tem 90 anos? E Abraão vai insistir para que o herdeiro da aliança seja Ismael, o filho da escrava. Vai interceder por ele. E Deus vai dizer: não, o herdeiro da aliança, o teu descendente, vai ser Isaque. Mas também Ismael vai ser um homem importante, pai de 12 príncipes. Ele será grande para a nação. Quanto à minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem. Então, daqui a 1 ano, ela será mãe. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Ora, Deus é fiel à sua promessa. Lembra que eu já dizia que esse patriarca, e nos patriarcas nós vamos ter manifestações muito humanas. Em Abraão, este homem que crê em Deus, este homem generoso, foi assim nos apresentado no início, ele tem agora uma dúvida na fé. O nosso pai da fé, ele também tem dúvida. A fé convive com a dúvida. Não pretendamos nós que não somos pais da fé, mas somos filhos de viver uma experiência de fé sem termos dúvidas. Abraão também tem dúvida, e ele propõe até a Deus uma solução.
para que Deus continuasse a sua promessa de então passa a bênção para Ismael, que já existe, porque não é possível que nós tenhamos uma descendência, e Deus vai continuar a insistir. E Deus prolonga este caminho de Abraão por dois motivos: para que ele se fortaleça na fé, para ser sempre mais o pai da fé, e para que o dom do nascimento de Isaac seja uma graça cada vez maior, porque é cada vez mais impensável, impossível, que ele com 100 anos e ela com 90, que depois do nascimento já é 101 e 91, é humanamente impossível que tenham um filho. Ora, nós hoje no Evangelho, nós já terminamos o Sermão da Montanha. De fato, o Evangelho começa dizendo assim: tendo descido do monte, Jesus desce e vai em direção a uma multidão sofredora. E é o estilo próprio de Mateus alternar discurso e narração. São 5 longos discursos que são seguidos de narração. Então, nessa sessão do Evangelho de Mateus, nós começamos a escutar a narração de 10 milagres. Em comum, esses milagres têm que vão apresentar Jesus como o servo do Senhor, aquele que é a realização das profecias do Antigo Testamento. Jesus, que é o pastor incomparável, aquele que Deus vai prometer através dos profetas, um pastor para o seu povo. E depois, Jesus, que é o Salvador, não somente do pequeno Israel, que é representado pela comunidade a qual se destina o Evangelho, mas que é um Salvador universal. Então Jesus desce da montanha e ali ele encontra um leproso. A lei estabelecia que a lepra era uma impureza. Contemplava que se alguém fosse curado, fosse apresentado ao sacerdote, mas a lei não dizia como alguém podia ser curado. Então, nesses milagres, nós vamos ver que o modo como se apresenta aquela pessoa que vai ser tocada pela graça de Deus é solene, porque essa pessoa se torna um modelo para toda a comunidade cristã, para nós também. Esse leproso é cada um de nós, somos todos nós que nos apresentamos com as nossas impurezas diante do Senhor. Mas a narração em geral é muito simples, que se diz somente aquilo que é essencial sobre o personagem, porque se quer colocar evidência sobre o fato do próprio milagre. Mas aqui também tem uma questão que é própria desse milagre, que é Jesus que não veio para suprimir a lei, mas leva a lei à plenitude. A lei previa que a lepra deixava uma pessoa impura, que uma pessoa curada podia ir ao sacerdote. Jesus vai mostrar como alguém pode ser curado, pela força que vem do Senhor e pela fé naquele que Deus nos enviou. Ora, este leproso, ele vê Jesus e grita: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Chamar Jesus de Senhor é reconhecer que ele é Messias, mas tu tens o poder. E Jesus simplesmente vai dizer: eu quero, fica limpo. Tu tens poder de me purificar, eu quero, fica limpo. E então Jesus vai dizer, imediatamente o homem fica limpo, sem a lepra, e Jesus vai dizer: olha, não digas nada a ninguém. Jesus não quer que se difunda que ele é o Messias, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho para eles. Jesus não abole o rito. A comunidade é aquela que reconhece que alguém é reintegrado na comunidade. Então Jesus não atropela a dimensão comunitária. Atenção, nós temos uma religiosidade hoje no mundo que é muito intimista, eu e Deus, que anula a vida comunitária. Jesus valoriza. Então ele não vai dizer a este homem assim: olha, eu te curei, você fica comigo. Não, vai à comunidade e vai dizer assim: para que sirva de testemunho para eles, para os sacerdotes. É muito interessante isso, porque é para que eles façam um caminho de fé, de crer que o Messias chegou. Irmãos caríssimos,
O Senhor quer que nós sejamos purificados, santificados. Tenhamos também nós fé nele e colaboremos com a sua obra de santificação. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.